Boa noite a todos. O meu nome é Olavo Bonfim, sou trabalhador da casa e estou aqui mais uma vez para abordar, fazer algumas considerações sobre o capítulo 18, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, de nome, melhor dizendo, item Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Muito bem. Uma das passagens que mais me marcaram do Evangelho de Jesus o Cristo é a que consta do capítulo 8º, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que essa passagem do Evangelho não se aplica tão somente aos conceitos religiosos, místicos, digamos assim. Aplica-se de um modo geral à nossa vida. Se nós temos um problema com alguém e desconfiamos dessa pessoa e sabemos o que realmente aconteceu, essa verdade nos liberta. Se temos algum problema de saúde, fazemos uma consulta médica, conhecemos o resultado, quer seja bom, quer seja ruim, esta verdade também nos liberta. Porém, eu desejo enfatizar esse trecho do Evangelho, a passagem que nos coube comentar. Pois bem, nós sabemos que a história do cristianismo, ela é muito complexa. Alguém disse aqui, anteriormente, que não gostava muito de falar de religiões. Por quê? Porque, segundo essa pessoa, todas as religiões convergiam para um só ponto. Eu fiquei a refletir a respeito dessa questão. Fui estudar, fui pesquisar, e sem querer polemizar, sem querer, em hipótese, eu afirmar que quem o disse anteriormente está errada, eu peço permissão a quem o fez para dizer que pensar-se, cogitar-se que todas as religiões convergem para o mesmo ponto é um equívoco. Não sou um teólogo, não sou um expert em ciência da religião, porém, pelo pouco que eu conheço, eu tenho a ousadia de afirmar que isto é um equívoco. Por quê? As religiões convergem para o mesmo ponto de partida e não de chegada. Para isso, nós faremos um pequeno resumo da história do cristianismo. E por que abordarmos o cristianismo do ponto de vista histórico? Ora, quem estuda história sabe que é estudando a história que nos deparamos com os erros cometidos, compreendemos o presente e planejamos o futuro para não praticarmos, para não incorrermos nestes mesmos erros. Daí porque, repito, é importante que nós estudemos, ainda que resumidamente, a história do cristianismo. Como sabemos, o cristianismo tornou-se, a prática do cristianismo, melhor dizendo, foi permitida pelo imperador Constantino Magno através do Édito de Milão, que foi publicado no ano 313. Posteriormente, o imperador Teodósio, através do Édito de Tessalônica, publicado em 318, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Não vem aqui ao caso nós comentarmos os motivos pelos quais estes dois imperadores, um oficializou a prática, aliás, um permitiu a prática e o outro oficializou o cristianismo como religião. O fato é que esses dois imperadores permitiram que o cristianismo fosse praticado
livremente. E isso depois de uma época terrível pela qual a Igreja Católica passou, quando o imperador Diocleciano, na época conhecido como a Era dos Mártires, passou a perseguir impiedosamente os cristãos, levando à morte muitos deles. Pois bem, o cristianismo evoluiu, de sorte que passou a se dividir em cristianismo ocidental e oriental. Na época, compondo-se de 23 igrejas. Essas 23 igrejas sob o império, sob o primado do papado romano. Existem 3 igrejas independentes: a velha Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a Igreja Católica Apostólica Carismática. Ainda na época da Evolução, quando da evolução do cristianismo, aconteceram 3 grandes rupturas ou cismas. Quando do Concílio de Éfeso, em 431 d.C., o Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., e o grande cisma do Oriente, que se deu no ano de 1054 d.C. Cada cisma deu origem a novas correntes de pensamento e a formação de várias igrejas, sendo que o último, ou seja, o grande cisma do Oriente, resultou na criação dos patriarcados e das chamadas igrejas ortodoxas. Então nós temos hoje em torno de 12 ou mais igrejas ortodoxas. Recentemente o Papa apareceu em companhia de um patriarca da igreja ortodoxa copta do Egito, num evento público, dentro da política de ecumenismo que ele iniciou e a qual nós todos elogiamos. Depois disso, nós tivemos a Reforma Protestante, capitaneada por Martinho Lutero, na Alemanha, e por João Calvino e outros na França e na Suíça, na segunda metade do século XVI. Essa Reforma Protestante, até hoje, vem se expandindo, de tal sorte que nós temos, segundo a estimativa dos entendidos na matéria, em torno de 70 mil denominações, das quais, por baixo, 20 mil delas seriam no Brasil. Mas por que isso? Por que isso, Olavo? Bom, eu fiz esse resumo, o resumo da história do cristianismo no mundo, para, daqui a pouco, mostrar para vocês a importância disso, notadamente no contexto da mensagem que me coube abordar. Viveu entre os séculos 17 e 19, na região norte da Espanha, ou no sudoeste da França, um padre da Igreja Católica, um padre católico romano, melhor dizendo, de nome Germano. Esse padre foi um exemplo de sacerdote cristão, que, contrariando toda aquela postura do clero católico romano, ele, ainda que não fosse espírita, ele era dotado de faculdades mediúnicas, de tal sorte que levou toda a sua vida fazendo o bem, empregando a sua autoridade de sacerdote católico romano para educar pessoas, para socorrer pessoas, enfim, para fazer o bem na condição de um clero católico apostólico romano. O padre Germano teria sido um menino abandonado, uma criança abandonada pela mãe, cujo pai ele sequer chegou a conhecer. A mãe, uma alcoólatra, abandonou essa criança. Ele foi socorrido por uma organização católica apostólica romana, que era conhecida pelo nome de penitentes negros. E quem eram os penitentes negros?
Os penitentes negros eram uma organização, uma organização, como eu disse, católica, apostólica romana, que aos olhos do povo, eles se apresentavam repletos de virtudes, notadamente aquelas virtudes que as ordens religiosas devem possuir, tais como a pobreza, a obediência e a castidade. Porém, na realidade, era uma organização tenebrosa, terrível, que sob o convento, o monastério no qual eles conviviam, eles conservavam masmorras, onde eram encarceradas as pessoas inconvenientes para os nobres, mocinhas que não queriam honrar a promessa de casamento que os pais faziam, filhos bastardos, criminosos de modo geral. Esses eram, na realidade, os penitentes negros. Vou citar também uma outra historinha para ilustrar a minha palestra. Chama-se Meu Segredo Obscuro. Está no YouTube para quem quiser assistir. Em 1999, numa cidadezinha do estado de Dakota do Sul, chamada Woodsy, um pastor brilhante, casado com uma senhora muito distinta, ambos pessoas de excelente aparência, se destacavam nessa cidade como sendo um casal de ícones. Ele, pastor de 2 igrejas, salvo engano, presbiterianas, com o auxílio da mulher, exercia o seu ministério aos olhos de todos, de tal sorte que, usando a expressão popular, dir-se-ia, ele é o cara. Muito bem. Acontece que em um determinado dia, a esposa do pastor foi encontrada na banheira da sua residência, morta, em circunstâncias misteriosas. Ela teria morrido afogada dentro da banheira. O fato é que o pastor, que até então era um indivíduo acima de qualquer suspeita, no curso das investigações, a polícia começou a suspeitar e descobriu que, na realidade, o pastor tinha assassinado a esposa para ficar viúvo e, a partir de então, se acasalar com uma amante que teria exigido dele que, a partir de uma certa data, não ficaria com ele, salvo se ele abandonasse a esposa para ficar com ela. Como ele não tinha nenhuma opção, nenhuma alternativa, o que ele fez? Comprou analgésicos fortíssimos, começou a dar à esposa dele em pequenas doses, foram aumentando, até que um dia, depois de uma dose maior do que o costumeiro, a esposa dele foi tomar um banho e, na banheira, ela adormeceu e morreu afogada. Pois bem, a polícia, então, descobrindo isso, finalmente, já desconfiando do pastor, prendeu o pastor, ele foi processado e condenado à prisão perpétua. Isso na cidade de Woodsy, no estado da Dakota do Sul, no ano de 1999. Mas o que é que isso tem a ver com o tema que me coube abordar? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, é o que diz o Espírito Simeão, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que ouvirem a palavra do meu Pai, ouvirem e praticarem a vontade do meu Pai. Diz o Simeão o seguinte: basta trajar a libré do Senhor para ser um servidor? Basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Porque uma árvore má, uma árvore boa,
não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Em seguida, Simeão prossegue fazendo duas alegorias, com a citação, melhor dizendo, da alegoria da árvore da vida. Nessa abordagem, ele se utiliza de duas alegorias. Uma para comparar o cristianismo à árvore da vida e afirmar que nós somos maus jardineiros por não tê-la cultivado como deveríamos. E outra para conclamar os cristãos a colher com as suas obras os frutos da árvore da vida, mantendo-a intacta e frutífera, como Jesus Cristo nos entregou. Então, como eu disse, Simeão, inicialmente ele faz essa citação da árvore, reconhece-se a árvore pelos seus frutos, e em seguida ele faz duas alegorias para dizer que a árvore da vida, primeiramente, é o cristianismo, e que nós seríamos maus jardineiros por não tê-la cultivado como deveríamos. E por que nós não cultivamos a árvore da vida como nós deveríamos? Eu disse na palestra anterior que, ao longo dos anos da história do cristianismo, os homens, nós, que provavelmente estivemos em outras encarnações e talvez até tenhamos participado dessas falhas, dessas imperfeições, talvez nós tenhamos contribuído para desfigurar esta árvore, podando-a, desfigurando-a com o nosso comportamento, com nossas atitudes, com nossas ações, a essa árvore que, por essa razão, deixou de produzir esses frutos maravilhosos, os frutos, melhor dizendo, que todos nós deveríamos colher para sermos bons cristãos e assim podermos dar continuidade, dar cumprimento aos ensinamentos que Cristo nos deixou. Pois bem, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que escutam e praticam a vontade do meu Pai que está nos céus. Somente os cristãos a que eu me referi, ou seja, os católicos, os evangélicos ou protestantes, somente esse segmento da sociedade, eles estão obrigados a dar cumprimento, a seguirem esses ensinamentos do Cristo? Não, claro que não. Nós, os espíritas, principalmente, porque nós tivemos o privilégio, eu diria assim, a oportunidade de conhecermos o Evangelho redivivo de Cristo através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então a pergunta que se faz é o seguinte: o que nós, os espíritas, nós que estamos aqui, somos todos espíritas, imaginemos que eu não estivesse falando para espíritas, seria muito mais oportuno e cabível essa minha consideração. Mas para nós que somos espíritas, eu faço a seguinte pergunta: o que nós temos feito na qualidade de espíritas e, por conseguinte, por termos mais conhecimento do Evangelho de Jesus o Cristo, do Evangelho redivivo, através da chamada terceira revelação, o que nós temos feito para mantermos intacta a árvore da vida que é o cristianismo? Essa é a pergunta que eu me faço e que faço aos presentes. Nós temos dado cumprimento à máxima de Cristo, segundo a qual
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei? Ou, por outro lado, nós temos sido hipócritas, nós temos sido dissimulados, nós temos duas vidas, uma no templo religioso e outra fora do templo. Esse é um dos grandes problemas, meus amigos, meus irmãos, que nós temos que examinar. Até porque, segundo Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se emprega para domar ou dominar as suas más inclinações. E aí vem uma questão. Se Kardec fala em verdadeiros espíritas, então tem espíritas que não são verdadeiros. Diz ele, reconhece-se os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar ou para dominar as suas más inclinações. O que é que se deduz dessa afirmação de Kardec? É que nós temos espíritas, pessoas que pura e simplesmente aceitaram a doutrina espírita, porém são indiferentes a ela e não as praticam. Nós temos espíritas que aceitaram a doutrina espírita e a praticam razoavelmente, mais ou menos, e temos os verdadeiros espíritas, ou seja, aqueles que abraçaram a doutrina espírita, lutam para se transformarem interiormente, moralmente, e estão, com o passar dos anos, da prática, da vivência do espiritismo, empregando os recursos ao seu alcance para dominar ou para domar as suas más inclinações. Para encerrar, eu diria o seguinte, que embora eu considere dificílimo nós seguirmos a Cristo na plenitude dos seus ensinamentos, nós devemos nos esforçar para que, na esteira do que diz João em 10:25, as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Então, no dia, meus amigos, meus irmãos de crença, que as minhas obras, as obras de vocês, derem provas de mim e de vós mesmos, aí então nós estaremos sendo, na ótica de Kardec, verdadeiros espíritas. Muito obrigado e boa noite.